E como vocês sabem, o Lula acabou vencendo as eleições no segundo turno aqui no país, obtendo ali 50,9% dos votos válidos contra 49,1% do Bolsonaro. Foi uma eleição apertadíssima, cerca de 2 milhões de votos de diferença entre os dois candidatos. E nesse vídeo eu vou comentar então a respeito dos impactos das propostas econômicas e o impacto nos seus investimentos com o Lula no poder. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E hoje, após a vitória do Lula, primeiro dia de pregão, a bolsa já deu uma derretidinha, mas não veio uma derretida tão forte assim. O Ibovespa futuro caindo 0,26 e o Ibovespa à vista caindo 0,22. O impacto mesmo foi nas estatais e também Vale que teve uma queda. Mas como eu já havia previsto na live que nós fizemos aqui no canal, empresas do setor educacional e de varejo acabaram ali subindo na presente data. Contudo, estatais estão sofrendo bastante, Petrobras caindo mais de 8%, Banco do Brasil caindo mais de 5%. O dólar está bastante volátil, subiu, depois desceu, está numa volatilidade monstra, algo que nós já esperávamos. E eu já quero ressaltar uma coisa aqui para vocês. Muito embora estatais estejam ali caindo bastante nesse primeiro dia pós-vitória do Lula, eu já mostrei para vocês aqui no canal em alguns vídeos, em especial nesse vídeo aqui, que a Petrobras performou muito bem no governo Lula. Isso significa o quê? Que muito embora o Lula venha com aquele discurso de enquadrar estatais para que elas não tenham tanto lucro quanto as empresas privadas, na prática as estatais no governo dele foram bem, por incrível que pareça. É claro que eu não estou dizendo que isso vai se repetir no futuro, mas o que nos resta diante da estatística é olhar para o passado e tentar, a partir de um juízo de probabilidade, prever o futuro. No mínimo, não é para você se desesperar em relação às suas estatais. Eu já deixo claro aqui que eu não vou zerar nenhuma posição e se eventualmente o mercado bater muito forte nas estatais, eu particularmente irei aumentar a posição, mas com muita cautela. Nesse pós-vitória do Lula, o Bolsonaro se manteve em silêncio. Até agora, o Bolsonaro não deu nenhuma declaração oficial. Esperamos aí que o Bolsonaro haja de forma pacífica, ainda que em silêncio, ele não precisa fazer a transição governamental, caso ele não queira, mas esperamos que não haja nenhum atrito aí. E acredito que será assim o desdobramento do pós-eleições. Por outro lado, temos ali líderes mundiais parabenizando o Lula pela vitória, líderes de esquerda em especial. Joe Biden disse o seguinte: parabéns ao Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil e blá blá blá. Assim também a embaixada da China, o Macron lá na França, isso já era esperado, Alberto Fernandes na Argentina, foto abraçado aqui com Lula, e o Maduro, né, que já era esperado, nós sabemos da amizade entre Maduro e Lula, algo que já foi registrado inclusive no passado, quando Lula pediu voto ao Maduro para a presidência na Venezuela. E hoje então o que nós temos? Que as 5 maiores economias da América Latina acabaram ficando concentradas nas mãos da esquerda. Então, aqui na foto representa muito bem. Nós temos Brasil, Colômbia, Chile, Argentina e México. E óbvio que toda essa liderança vai se unir para levar os seus países para um único caminho, o caminho da política de esquerda. E aí nesse contexto, o que nós temos a respeito das políticas econômicas do Lula? Já deixando claro que existem ainda algumas coisas que estão obscuras. Por exemplo, ele não revelou ainda qual será o seu ministro da Economia, sendo que analistas estão especulando que esse ministro da Economia precisará ser alguém que tenha habilidade com o Congresso, porque a gente sabe que hoje o Congresso é majoritariamente da ala bolsonarista ou centro-direita. E isso significa o que na prática? Que o ministro da Economia ou da Fazenda, se o Lula acabar alterando o nome do ministério, quiser passar as suas propostas econômicas de esquerda, principalmente as mais radicais, vai precisar ter uma grande habilidade de negociação com o Congresso. E aqui então eu vou destacar para vocês as principais propostas do Lula dentro da chapa Lula-Alckmin, que são as diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. Isso aqui está disponível na internet, se você quiser fazer a sua leitura, você vai achar fácil aí no Google. Mas enfim, vamos destacar aqui os principais pontos e comentá-los. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o item 3 das propostas econômicas do Lula, que diz o seguinte nesse trecho: a política econômica vigente é a principal responsável pela decomposição das condições de vida da população, da instabilidade e dos retrocessos na produção e no consumo. De plano você já percebe o seguinte, que o Lula e o Alckmin estão culpando o Paulo Guedes, que é o responsável pela política econômica aqui no país, indicando ali que há retrocesso na produção e no consumo. Ou seja, eles vão tentar adotar o quê? Uma política antiliberal, já que a política do Paulo Guedes é de cunho liberal. Inclusive, alguns projetos legislativos
liberais que foram aprovados no curso do governo, em especial a Lei da Liberdade Econômica. Um destaque aqui para o ponto 7, que diz o seguinte: temos compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável com estabilidade para superar a crise e conter a inflação, assegurando crescimento e competitividade e etc. Ele está dizendo aqui que pretende promover crescimento econômico do país através de uma postura intervencionista de investimento público, ao mesmo tempo em que pretende conter a inflação. E a gente sabe que isso não é possível, é uma contradição interna nessa afirmação, já que toda vez que o Estado promove investimentos públicos, promove endividamento, ele precisa, consequentemente, emitir mais moeda, mais papel moeda, e isso acarreta inflação. Então essa afirmação genérica aqui é uma clara contradição que você não deve ser enganado. Um destaque aqui para o item 14, o novo governo incentivará o debate e as iniciativas de reestruturação sindical que democratizem o sistema das relações de trabalho no setor público e no setor privado. O Lula já declarou publicamente que pretende o quê? Retornar o imposto sindical. E, ao mesmo tempo, ele é favorável pela revogação da reforma trabalhista, ou seja, ele não quer tornar livre o ambiente de negociações nas relações trabalhistas. E, além de tudo, ele quer devolver o poder aos sindicatos. Mas o que é mais curioso é o seguinte: se os sindicatos realmente fossem benéficos aos trabalhadores, os trabalhadores pagariam de bom grado a contribuição sindical. Não deveriam ser, então, obrigados a fazer isso. Mas o Lula quer voltar a ter essa obrigação, só denotando que os sindicatos só se sustentam a partir do que? De uma intervenção estatal direta, ordenando a contribuição sindical. E aqui, só um destaque para o item 15, ele diz o seguinte que eles propõem a retomada dos investimentos em infraestrutura e em habitação, ou seja, investimento público. Como que ele vai conter a inflação dessa forma? Eis a incógnita. Destaque agora para o item 17 da proposta. Eles vão promover a reconstrução da Seguridade Social e da Previdência. Aqui deixa muito claro que a intenção do Lula ou é revogar alguns dispositivos, caso ele consiga fazer isso, da reforma da Previdência, ou cessar com reformas. Mas a gente sabe que isso na prática não é viável, e ainda que o fosse, a reforma da Previdência foi essencial no ano de 2019, já que ela vai promover uma economia de mais de R$1 trilhão em 10 anos. Caso não houvesse a reforma da Previdência, a gente continuaria com déficits enormes, e isso não é sustentável. Uma pessoa leiga consegue entender que se o Estado arrecada X, no entanto gasta 2x ao longo do tempo, essa pirâmide desmorona. Mesmo assim, parece que a esquerda não percebe isso. E aqui tem um ponto que me preocupa bastante nas propostas econômicas do Lula, que é o item 51, que diz o seguinte: vamos recolocar os pobres e trabalhadores no orçamento, tranquilo, mas aqui que é o problema. É preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, atualmente disfuncional e sem credibilidade. Revogar o teto de gastos. Para quem não sabe, o teto de gastos significa o seguinte: o Estado brasileiro, o governo federal, não pode gastar mais do que o aumento da inflação, ou seja, limita os gastos do governo ao índice inflacionário oficial. Isso promove um equilíbrio fiscal. No entanto, o Lula deixou claro que vai tentar revogar isso aqui, justamente para aumentar o endividamento público e aumentar ainda mais o déficit fiscal brasileiro. E isso aqui é realmente preocupante. Desequilíbrio nas contas públicas foi um dos motivos que geraram o impeachment da Dilma. Então, isso aqui é um ponto de alerta. No item 53, ele fala que vai promover uma reforma tributária ali que seja justa e solidária, mas ele traz aqui elementos muito genéricos que não deixam muito claro como será essa reforma, só trazendo aqui conceitos jurídicos indeterminados como simplificação, reduzir a tributação do consumo, só que não traz aqui como isso será feito. No item 54 ele diz o seguinte: vamos fazer os muito ricos pagar imposto de renda. Ou seja, ele está dizendo aqui que vai enquadrar os muito ricos e forçá-los a pagar mais tributação. Mas qual que é o problema dessa afirmação, por mais que você seja adepto da justiça tributária? O problema é o enquadramento do conceito muito ricos. O que seria os muito ricos? Nós não sabemos o que seria isso. É alguém que ganha acima da média R$10 mil, R$20 mil, R$30 mil por mês? Toda a elite do funcionalismo público, por exemplo, seria enquadrada? Ou somente aqueles que têm um patrimônio acumulado superior a X reais, 100 milhões de reais, 10 milhões de reais? O Lula tem mais de 7 milhões de reais acumulados. Como que seria esse enquadramento dos muito ricos? E outro ponto, eu já disse para vocês, o pessoal aí reclama de não ter ainda implantado aqui no país o imposto sobre grandes fortunas, mas eu já disse para vocês que o efeito claro disso é um egresso de capital brasileiro para paraísos fiscais, porque aquele que tem muito dinheiro tem grande capacidade de mover a sua fortuna para outros lugares mais livres. Quer um exemplo disso? Nossos hermanos aqui, a Argentina. Argentinos muito ricos fogem dos impostos altos ali na Argentina, da política de esquerda, e migram para o Uruguai, que seria um país mais livre. E aí o Uruguai, para atrair entre 100
a 200 mil estrangeiros, ele reduziu os requisitos para você poder morar lá no Uruguai, beneficiando aqui o que? Argentinos muito ricos. No item 58, ele volta a criticar indiretamente a política de preços por paridade internacional da Petrobras, dizendo que precisa realizar uma transição para uma nova política de preços dos combustíveis e do gás. Isso aqui ainda é uma incógnita, nós não sabemos o que ele tentará fazer em relação a isso, só que o fato é que hoje as regras de governança na Petrobras praticamente impedem a alteração da atual política de preços, mas vindo do Estado eu não duvido nada. Vamos ter que acompanhar isso nos próximos meses e anos. Ele também pretende ali reduzir a volatilidade da moeda brasileira por meio de uma política cambial mais forte. E hoje isso também me preocupa um pouco, porque hoje o Banco Central brasileiro possui independência e está fazendo um trabalho razoável, por mais que tenha ali opiniões em contrário. Na minha visão, ele está fazendo um trabalho razoável, conseguiu conter o avanço da inflação com um aumento rápido da taxa de juros. E a gente tem um outro problema com essa política forte de manipulação da variação cambial. Isso foi feito na Argentina e lá tem o dólar oficial e tem o dólar extraoficial. E aí é uma bagunça para fazer negócios na Argentina. Será que isso pode acontecer aqui no Brasil também? É uma incógnita. Aqui, o ponto 76 é um ponto que preocupa os investidores, principalmente no que se refere às estatais. O Lula diz que é necessário proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais, para que cumpram sua função social e etc. Ou seja, ele vai utilizar as estatais como veículo de controle da economia, ou seja, algo completamente contrário ao que o Paulo Guedes tentou implementar no país, que é justamente dar mais liberdade e promover privatizações. E aí na sequência, o Lula diz o seguinte, que ele se opõe à privatização da Petrobras e também na Pré-Sal Petróleo S.A. Ainda, ele é contrário à privatização da Eletrobras, no ponto subsequente, e aí isso é bem curioso, porque essa privatização já foi realizada. O que ele pretende fazer é uma operação inversa, recompra de ações, isso está bem estranho. E aqui no 79, o Lula se opõe à privatização dos Correios, para surpresa de 0 pessoas. Mas qual que é o problema da não privatização dos Correios? Entre os anos de 2013 e 2016, os Correios só acumularam prejuízo, sendo que desde 2010, só em 2012, o Correio apresentou lucro e são prejuízos bilionários, sendo que somente a privatização seria uma alternativa, já que o Estado não está conseguindo fazer, principalmente nos governos do PT, com que os Correios, que são um monopólio, tenham lucro. É por isso que existe aquela brincadeira de que os Correios, eles perdem uma corrida de um homem só, eles correm sozinhos e ainda assim eles têm prejuízos em alguns momentos. E aí, no mais, o Lula traz aqui apenas afirmações genéricas, algo que é bastante característico dessas propostas, desses programas econômicos. E aí, como eu já falei para vocês, muitas dessas propostas me preocupam. E você, como investidor, como deve se proteger de eventual crise que pode assolar ainda mais o nosso país? Primeiro ponto, quero trazer aqui o exemplo da Argentina, que está muito próximo de nós, lembrando que a Argentina foi uma das maiores economias do mundo no século passado, então não é impossível que o Brasil se deteriore até chegar a uma Argentina. Claro que isso demora muito tempo, mas não podemos duvidar de como o Estado pode ser destrutivo para a economia. O dólar na Argentina tem disparado. Isso acontece principalmente em países emergentes que começam um declínio econômico. O dólar dispara. É por isso que muita gente está se perguntando, Luan, então chegou a hora de dolarizar nosso patrimônio, investir no exterior? E eu queria te dizer uma coisa. Uma das formas de você dolarizar o seu patrimônio é investindo em Bitcoin. Só que muita gente detesta o Bitcoin. Por isso, investir em stocks, ou seja, empresas dos Estados Unidos, seria uma forma para diversificar o seu patrimônio e dolarizar. Porque ao investir em stocks, você teria uma dupla proteção. Qual seria? A valorização cambial, ou seja, a valorização do dólar frente ao real em momentos de crise, e a valorização dos ativos que estão localizados fora do país, que não estão sujeitos às políticas destrutivas internas aqui do país. Só que tem um detalhe que eu destaco várias vezes aqui no canal e que é a postura que o Barsi adota em relação a investimentos no exterior. Investir no exterior não é nada fácil, ao contrário do que muita gente pensa, principalmente porque há uma dificuldade de acompanhamento das empresas do exterior e também porque raramente há oportunidade de mercado para comprar empresas baratas nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui nas principais empresas de tecnologia hoje. Aqui dentro do Investidor 10 você pega aqui os principais indicadores das empresas de tecnologia e até de outros setores. O que nós temos aqui? Que hoje Facebook está negociando um PL de 12 vezes lucro, Alphabet 20 vezes lucro, Microsoft 25, Apple 25. Então você percebe aqui que Google e Facebook estão negociando ali em patamares razoáveis, principalmente Facebook. Dentro aqui do setor de energia, por exemplo, você tem aqui a ExxonMobil e a Chevron negociando próxima de 10 vezes lucro. Isso aqui também
começa a se mostrar uma janela de oportunidade. Então, sim, comecei a olhar para empresas do exterior, comecei a olhar para estoques, mas de novo, segue o alerta, é mais difícil de acompanhar do que aqui no país. Mas caso a bolsa norte-americana continue em declínio, tenha mais alguma queda, provavelmente eu entrarei nessas ações. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, mas eu trago qualquer novidade para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. De qualquer forma, se você quer já começar a se posicionar em estoques, comece bem aos poucos e não deixe de aportar na bolsa brasileira, porque todo esse cenário ainda especulativo, nós não sabemos efetivamente o que será feito no país, gera oportunidades, porque a bolsa de valores brasileira acaba sendo bastante volátil nesses momentos. E aí grandes quedas injustificadas podem abrir um sinal ali de compra para você que quer se posicionar com um grande dividend yield on cost no longo prazo. Por isso, a mensagem final é a seguinte: eu não posso ser irresponsável de falar assim, já começa a colocar todo o seu dinheiro no exterior e talvez você perder oportunidades aqui no país e talvez o país nem se torne uma Argentina como muitos estão prevendo. Talvez o país consiga se manter bem com um Congresso ali que seja mais protetivo contra políticas econômicas destrutivas. Por isso eu teria cautela em relação a estoques. Se você quiser começar, pode até começar, mas eu teria cautela e continuaria aportando pelo menos aos poucos aqui no país, até nós termos uma maior definição de qual será o futuro do país com o governo Lula. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual vai ser a sua postura como investidor aqui no país? Você vai investir apenas em estatais, apenas em empresas do setor educacional, como eu havia previsto, educacional e varejo subiram hoje? Ou você vai começar a migrar seu patrimônio para estoques? Lembra do meu alerta. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!